Senhor permitiu assim, no final de abril, irmão, eu peguei essa enfermidade muito terrível da Covid, não tinha tomado vacina, nada, mas o Senhor vinha nos avisando e mandando a vacina e a vitamina lá do céu na nossa alma, irmão. Então o Senhor falou que a vacina da terra não fizer, a do céu vai fazer. E eu dou graças a Deus, irmão, porque quando eu peguei essa enfermidade no final de abril, pensei que estava tudo bem, olhei o resultado, nem entendi o resultado. Para mim, eu não tinha nada, né? Mas estava ali que estava tendo, eu não estava nem vendo mais. Aí meu filho, a minha esposa nos socorreu, eles passaram muito mal também. E quando chegou lá, falou, tem que ir direto para UTI. Não tem jeito não, vai para UTI e vamos ver se dá para reverter essa situação. E aí, internou num domingo. Eu dou graças a Deus, irmão, que eu fui fazendo aqueles procedimentos, mas os médicos e as enfermeiras vinham, irmão, e não tinha mais onde aplicar a injeção. Estourava a veia e saía muito grosso, não saía mais sangue, estava muito difícil. Aqueles balão de oxigênio, assim, irmão, e a respiração. Aí quando foi numa quarta-feira, no começo de maio, chegou uma junta médica no quarto e falou assim, Marcos, nós precisamos entubar você daqui 5 minutos, senão você vai perder tua vida. Não tem mais jeito, está tudo tomado o seu pulmão aí, sua respiração está muito baixa e o seu sangue coagulou 20%, está tudo empedrado, não passa nem nas agulhas mais, nós precisamos entubar e fazer a nossa parte, então eu vou ligar para sua esposa, ou então você dá o número aí, é protocolo do hospital, então vamos fazer uma chamada de vídeo, ou faz um vídeo aqui para mandar, e se você quiser dar um oi, um tchau, um abraço, um até logo, porque nós não sabemos o que vai acontecer com você, glória ao nome do Senhor. Quiser despedir, despede, falou desse jeito, irmão. E eu falei, mas doutor, como é que pode? Ele falou, tem que ser agora, urgente, não tem mais tempo. O que você quer fazer? Ah, doutor, eu vou fazer o que eu aprendi lá nos cultos online, lá nas orações. Eu vou clamar a Deus do fundo da minha alma. Deus mandou uma palavra na minha comum esses dias, falou, se tiver que partir, parte dando glória e fazendo a minha vontade. Glória ao nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração, doutor. Eu vou colocar vocês, médicos, enfermeiros, tudo nas mãos de Deus, para Deus ouvir o nosso clamor. Eu nem lembrava disso que eu estou contando, irmão. Quem me contou isso de volta foi os próprios médicos da obra que Deus fez depois desta oração, irmão. E eu dou graças a Deus que, aí quando ele estava falando, falou, então faz a oração. Aí outro médico falou, mas não tem mais tempo, ele vai morrer desse jeito. Falou, deixa ele, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Glória ao nome. Aquilo que nós não sabemos que vai acontecer, Deus já sabe o que vai acontecer, irmão. Aleluia, dou graças a Deus que eu fiz a oração, apresentei todos eles na mão de Deus. Quando eu vou passar uma parte para os irmãos entender. Quando o Senhor me devolveu a vida, irmão, eu falo isso porque eu sei aonde eu fui. Eu sei o que eu participei, um pedacinho eu vou falar para a Irmandade. Mas eu dou graças a Deus, quando eu voltei, uma senhora médica japonesa, e eles me ajudaram muito, irmão. Então eu comprei um monte de pudinzinho assim, pequenininho, para gratificar as pessoas. Ó, obrigado, né, pelo favor, a faxineira. Irmão, Deus tomou uma faxineira e fez uma obra comigo, irmão. Eu estava muito mal, 13 dias sem comer, sem tomar água, sem nada, né? E aí veio uma faxineira, ela abriu assim, o sol entrou dentro do quarto da UTI. Eu falei, moça, me dá um dedo de água, pelo amor de Deus. Ela falou, se eu der, você afoga, cai o trato. Não posso, moça, só veio limpar aqui. Eu falei, mas eu vou pedir para você, e no nome que eu vou pedir, eu creio que essa água vai ser uma vitamina para mim. Ela falou, mas que nome? Eu falei, em nome do Senhor Jesus, me dá um copo de água. Glória. Nesse nome eu não posso rejeitar. Ela quebrou todos os protocolos, me deu um copo de água, eu tomei, o Senhor foi me libertando cada vez mais. Esse culto é um copo de água para nossa alma aqui, viu, irmão? Vai comendo, vai bebendo, que você vai sair daqui diferente nesta noite. Eu dou graças a Deus que quando entubaram eu, irmão, o Senhor me levou, eu cheguei num lugar muito bonito, era a porta do céu, irmão. Tinha uma mesa de ouro, estava o Senhor Jesus sentado do lado de lá, seu rosto brilhava, não conseguia olhar nele aqui não, mas eu conseguia ver os movimentos e a sua voz.
E ali, irmão, do meu lado tinha uma pessoa, outra pessoa, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, é o teu julgamento. Falei, mas Senhor, ele falou, sou eu mesmo. E eu sou o advogado e o juiz daqueles que eu amo. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Quem é essas pessoas aqui? Falou, é o acusador, na forma humana. É o acusador das nossas almas. Eu falei, mas o que ele está fazendo aqui? Ele está querendo, aleluia, pegar as almas que são minhas para jogar lá no inferno junto com ele. Glória ao nome do Senhor. Mas o que ele vai fazer? Ele vai te acusar. Mas você aguenta firme, porque depois eu vou pegar o livro das crônicas e eu quero ver o que está escrito a teu respeito, para mim ver se eu posso te justificar. Glória ao nome do Senhor. E eu dou graças a Deus, irmão, porque ele começou numa acusação justamente naquilo que nós mais ama e mais tem desejo de fazer, é a vontade de Deus na face da terra. Ele virou e falou, pregador, você não pregou que Deus ia ungir os umbrais da casa daquele que Deus ama? Você não pregou que era amigo de Jesus, e agora ele te deu na minha mão? Quando eu fui falar, o Senhor fez assim, ó, quietinho, porque muitos aqui também negam o meu nome, aleluia, e começou a falar essas coisas, tudo que eu pregava, tudo que Deus tinha me dado na terra, ele vinha jogar, e falou assim, você não pregou do vale de ossos secos? Agora minha praga te pegou, e você é meu. E olha, tá aqui ó, Marco Antônio de Souza Simões, você batizou no dia 9 de maio de 93, estava tudo escrito naquele papel, mas só que ele te deu na minha mão, você é meu, e agora no dia 9 de maio, vai ser o dia do teu enterro, vou colocar você, seu nome debaixo da lápide do teu pai, e acabou a tua carreira na terra, porque a minha praga te pegou. Glória ao nome do Senhor. E eu falei, Senhor, essa praga é dele? Ele falou, eu deixei ele criar essa praga, a praga é dele, mas as almas são minhas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu falei, mas Senhor, vai acontecer isso? Ele falou, calma. Eu falei, mas Senhor, ele vai falar. Ele estava com um livro assim, irmão, um livro na mão, e ele ficava olhando aquele livro, e ele virava, o acusador virava o livro e falava, cadê a página aqui? Essa página não está aqui, não é possível que essa página não está aqui. Eu falei, mas Senhor, que página é essa que ele está procurando? Ele falou, quando você na terra erra na minha presença, e naquilo que você errou, você pede perdão para mim, e vai dentro da minha casa, aleluia, e eu mando a palavra, aleluia. E quantas vezes eu tomo os pregadores e fala assim, ó, o decreto do inferno está rasgado agora, é a hora que eu estou rasgando a página do livro do adversário da tua alma, Lamanaia, aleluia. Eu falei, mas Senhor, que mistério é esse? O Senhor falou, agora eu vou pegar o livro das crônicas, das obras que tem anotado aqui no reino da minha glória. Ele pegou um livro, irmão, ele falou, não, pelo que você fez para mim, as almas do dia, aí ele falou, do dia que você entendeu, não é no dia do batismo, no dia que você entendeu o meu querer e a minha vontade, está tudo escrito aqui, aleluia. E pelo que está escrito aqui, as orações que está subindo da tua esposa, dos teus filhos, irmão, a minha filha passou uma enfermidade terrível, o adversário fez de tudo para destruir, para matar minha filha, aleluia. No mesmo dia, aleluia, que eu estava passando pela acusação lá, aleluia, veio um acusador lá na cama da minha filha, ele falou, no dia das mães é a morte do teu pai, 3 horas da manhã, ela chamou meu genro, falou, vamos orar, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo, irmão. Depois ela me contou, e eu dou graças a Deus, irmão, porque o Senhor falou, do dia que você entendeu o meu querer e a minha vontade, está tudo anotado aqui, os batismos que você leva às almas, estou contente com você, com isso, com aquilo, isso eu não quero, isso eu também não quero, isso eu não quero, mas isso eu quero. Eu falei, mas Senhor, ele falou, escuta a oração do irmão da porta, escuta a oração do irmão do som, e eu escutava, escuta a oração da tua esposa, e eu escutava a oração, irmão, e o Senhor falou assim, olha, tem uma coisa, hein, pelo que está escrito aqui, eu jamais te entregaria na mão de Satanás, eu abreviaria os seus dias e colocaria você junto com o teu pai ali. Tá vendo essa fila assim? Tinha uma filha, irmão, que tem até uma prima minha da obra da piedade.
Tem anjos de Deus que Deus levou, estava na fila, e eu não sabia que Deus ia levar eles. Eu não sabia, estava tudo na fila, anjos que Deus já levou, amigos, companheiros do ministério. Falei, mas o que é essa fila? Eu abreviei, porque aqui os frutos estão maduros. Glória ao nome do Senhor. Então eles vêm, descansam, e eu te colocaria ali. Quando falou assim, eu falei, não, eu não quero voltar, eu quero ver meu pai, eu vou ficar com meu pai, eu vou ficar com esses irmãos aqui, e eu não quero voltar a esse lugar bonito, Senhor, é tanta prova lá. Ele falou, não, a missão do teu pai foi essa, meu servo. E falou a missão que meu pai teve, e aqueles irmãos que o Senhor estava levando, até parente meu, que o Senhor estava levando, e falou, agora a tua missão é essa. E contou para mim o que eu deveria fazer, e falou assim, olha, estou contente que você leva as almas nos ônibus e nos carros lá no batismo. Porque quando um pecador se arrepende, aleluia, a irmandade está na comunhão com esse assunto, né, irmão? Falar de política, todo mundo fala, vamos falar das coisas do céu, glória ao nome do Senhor. E falou assim, olha, então estou contente, quando um pecador se arrepende na terra, então tem festa no céu. Você já ouviu falar isso? Eu falei, eu já ouvi falar. Ele falou assim, então eu vou te mostrar como que é a festa e o movimento que eu faço. Lá na onde você atende, teve 38 festas num dia. Então Davi fez um batismo especial, que era para uma alma, e naquele dia Deus chamou 38 almas. E o Senhor falou, teve 38 festas que eu vou te mostrar aqui no reino da minha glória. Eu falei, Senhor, mas lá nós sofremos. Mas o Senhor falou, eis aí a contradição. Teve 38 festas no reino da minha glória. Aleluia. E eu vou te mostrar o movimento que é, irmão. E se esse culto aqui, depender para a salvação da nossa alma, o Senhor traz nessa situação, não é num filme na parede, não, o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, Ele traz nós na situação, irmão. Ele me levou de volta, entrando nos ônibus e nos carros para ir para o Brás, levar a irmandade. Aí eu sentei no ônibus, me levou lá na situação, sentei no ônibus com a minha esposa, com meus filhos, e entrou um anjo, me saudou com a paz de Deus, e com uma plancheta na mão. E ele foi no casal do primeiro banco e falou, esse aqui o Senhor vai chamar hoje. Aí pulou não, esse aqui é para o mês que vem. Aí no outro, não, esse aqui eu vou chamar. E foi lá no motorista e anotou o nome dele, do motorista do ônibus. E naquele dia, a hora que eu subi, eu falei para o motorista, olha, o Deus que eu sirvo, o Deus da tua família vai te chamar na graça. Glória a Deus. Aleluia. Ele falou, agora vem ver como que é a festa. Irmão, os músicos, que coisa linda. Ele me levou para dentro, irmão. E quando eu olhei assim, tinha milhares de músicos, milhares de órgãos. Tinha órgão normal de madeira, tinha órgão de ouro, de cristal, de pérola preciosa. Glória ao nome do Senhor. Tudo uma fileira assim, irmão, mas milhares de anjos. Esses órgãos que tem cauda aqui na terra não chega nem nos pés perto daqueles órgãos que brilhavam de pérolas preciosas, igual é feito nos ensaios regional aqui, Orlando. Então tinha aquela fileira assim só de corda, mas tinha corda que eu nunca vi na terra. Aleluia, os metais assim, aleluia, de várias cores de pérola preciosa. Aí vinha um anjo menor assim, com a plancheta na mão, com aquela anotação que foi feita lá no ônibus, e falava, aleluia, Maria de tal, aleluia, o Senhor chamou e a converteu. Aí tinha um anjo maior de 6 asas, ele abria as 2 do meio e começava a reger aquela orquestra, e a glória de Deus tomava aquele lugar. Você crê nessas coisas, irmão? Tem festa no céu quando um pecador se arrepende na terra. E o Senhor falou, volta e continua a tua missão, porque eu quero em breve completar o número dos escolhidos, porque aqui a festa já está começando. Glória ao nome do Senhor. Dou graças a Deus, irmão, que Ele deu as recomendações e falou, volta. E quando eu voltei, aquele médico estava em cima de mim, aleluia, e voltei, que dia? O adversário falou, não gosto da tua mãe, tentei matar ela antes de você nascer com câncer, não consegui, aleluia, então no dia das mães vai ser o dia da tua morte, mas no dia das mães, o Senhor me devolveu a vida, e eu estou aqui glorificando a Deus nesta noite, irmão.
Por isso que eu digo, aleluia, cumpre a tua missão na terra, irmã, aleluia. E o Senhor me deu uma recomendação para deixar para a igreja. Ele falou assim: anuncia para os que são crentes já batizados, e anuncia para os que não são crentes batizados, e diga que existe só duas canetas, uma de ouro que está na minha mão e está na mão dos meus anjos, para anotar as coisas boas que o crente faz na terra. Falei, louvado seja Deus. Que bom, quem supre, quem viaja em missão, quem atende a obra, tudo que faz em favor, para o bem da obra de Deus, fica registrado aqui o dia do juízo e do julgamento. Glória ao nome do Senhor. Tudo, ele falava, fica registrado no livro das crônicas, obras boas, vai ser tudo pesado na balança. Glória ao nome do Senhor. O acusador da tua alma, ele usa a caneta do inferno que eu dei na mão dele. E tem muito crente que faz as coisas e fala, isso não tem problema, aquilo não tem problema, essa fraquezinha não tem problema, essa fraqueza grande não tem problema, e foi falando que não tem problema, e foi falando, homem com homem não tem problema, mulher com mulher não tem problema, marido trair mulher, mulher trair, e tudo não tem problema. O inferno está notando e avisa a igreja. Glória ao nome do Senhor, porque muitos se batizam, mas não são convertidos, mas do dia que souber isso, não será inocente mais. Hoje não é dia de batismo aqui, mas eu sinto da parte de Deus que na tua vida a caneta do inferno não vai funcionar mais. Faz o esforço, viu, irmã? Faz o esforço. Senhor, me liberta dessa fraqueza. É uma linguagem até antiga que nós usava. Aleluia, troque essa fraqueza pelo um dom. Até foi falar, não fala para trocar a fraqueza pelo um dom. Deus dá o dom e dá a fortaleza. Sim, clama como homem, clama como mulher. Senhor, me liberta. Para trás de mim, adversário, você não vai escrever mais nada meu e nem da minha família. Glória. Falei, é para anunciar, Senhor, é para anunciar. Anuncia isso. Mas tem uma coisa que eu quero que você anuncie. O quê? É isso aqui. Naquilo que eles erraram ou errou e não pediu perdão, fala para se humilhar no pó e na cinza. Põe o rosto no chão. E aí, quando a humilhação for grande, porque não adianta se humilhar, pedir perdão e fazer de novo o mesmo erro. Aí já vai estar escrito como a condenação. Mas quando eu mandar a palavra, tomar o pregador e falar que o decreto do inferno está rasgado. Quantas vezes eu fui no Bela Vista, né? Nós ia lá, uma Bíblia pegava assim, ó. Está apagado os seus pecados, assim, ó. Apagar. Quando eu apago e o adversário não acha mais. Glória a Deus. E ele faz um livro também. Ele faz um livro quando as fraquezas. Então pede para o povo orar. Senhor, perdoa. Olha o que ele falou. Perdoa nós por palavra, por obras e por pensamento. E o que eu fazia de errado, eu não vou fazer mais. Se for homem e mulher de palavra e não fizer mais, eu vou salvar todos. Glória ao nome. Irmão, esse culto aqui é culto de salvação e de vida eterna, irmão. Então o Senhor nos deu essa missão. Eu falei, mas e aí, Senhor? O Senhor falou assim, olha, Davi errou muito. Olha o mistério de Deus. Davi errou muito. Está tudo escrito lá. Mas lá na frente, eu tinha que nascer do ventre da semente de Davi. Na tentação do deserto. Se o adversário tivesse o livro que tem aqui, ó, se ele tivesse o histórico de Davi, o adversário ia acusar que eu vim da semente de um homem pecador. Falei, mas Senhor, o que aconteceu? Ele errava, o profeta falou, você errou, Davi, aqui, ó, você errou. É verdade, eu errei, rosto no chão, no pó e na cinza, e eu rasguei o meu pai. Ele falou assim, rasgou o livro do inferno na vida de Davi inteirinho. E quando ele chegou aqui no céu, o adversário nem chegou perto, porque não tinha acusação nenhuma por causa da humilhação de Davi. Anuncia para a igreja, quem se humilha, aleluia, aquele livro da mão do adversário pode ser arrancado da mão dele para sempre. Glória. Irmão, quem acredita nessas coisas pode dar um glória a Deus.
porque você vai se humilhar, o Senhor vai te perdoar. E o Senhor ainda deu um recado, falou assim: olha, tem crente querendo tirar sua própria vida, tem homens e mulher crente batizado querendo se matar e tirando a sua própria vida, aleluia, por causa da acusação. Mas fala para eles não tirar a sua própria vida, não. Fala para eles se humilhar. Se eu perdoar, eu salvo. Glória ao nome do Senhor. Falei, por quê, Senhor? Porque o adversário fica falando no ouvido dele e dela: você pecou, você errou, no céu você não vai entrar, não adianta ir mais na igreja, se mata que é melhor. Irmão, eu não sei porque Deus mandou contar assim, mas hoje, desde manhã, a hora que eu acordei, o meu coração fervia para congregar e dar um abraço nos servos de Deus nessa irmandade. Aleluia, acho que é a 5ª igreja em 1 ano e meio que eu congrego em Guarulhos, mas eu ouvi a voz de Deus para estar aqui hoje, aleluia. E aonde não tiver preparação e liberdade, eu não vou contar isso aqui não, eu vou contar 1% e só glorificar Deus. Mas o Senhor falou: conta que vai ter obra e vai ter livramento aqui, aleluia. E leva para viagem, que alguém que você ama, que errou, se humilhar, o Senhor vai abraçar e perdoar também. E aí no dia das mães, que era o dia da minha morte e também do meu funeral, aquele médico: acorda, eu acordei. Ele: graças a Deus. Você lembra da oração que você fez, Marcos? Não, você orou, tinha uma senhora japonesa médica chorando também do lado, e falou assim: você orou assim, ó: Senhor, tu deu tanto diploma para eles, e eles têm o dom da caridade, porque eles largam a família, largam o carro, largam o sítio e vêm aqui na UTI cuidar dos pacientes, pode pegar e levar para a família inteira. Até a família não entende que adianta ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, e pode contaminar nós tudo, Senhor. Aleluia. Irmão, a médica falou isso para mim, falou: eu saí de casa cedo, ela confessou ali, e a minha filha falou: eu estava fazendo medicina, mãe, mas com essa praga que está aí, eu não quero mais, e foi jogando todos os livros fora, e a mãe muito condoída, e eu vim aqui arrasada por terra, porque eu trabalhei a vida inteira, tem casa, tem carro, tem tudo, e o gosto saiu da minha família. Parecia uma coisa muito estranha ser médico, mexer com essas coisas para salvar um paciente, aleluia, mas a família própria não entendia, minha filha não entendia. E você orou: Senhor, blinda eles, dá força para eles, enquanto tiver amor e caridade, Senhor, aleluia, põe os teus anjos em volta deles, glória ao nome do Senhor. E a força me tomou, e eu cheguei em casa e falei: filha, o que? O irmão orou e agora eu estou blindada, glória a Deus. Desse jeito, irmão, aleluia. Recebe essa blindagem aí no nome do Senhor. Blindagem espiritual e material vai tomar essa igreja aqui. A minha filha, ela trabalhou lá no Limpo Brasileiro e ela não acreditava que eu estava tão mal. Mas tinha uma pessoa que era amiga dela, trabalhava na parte de documentação. Então ela conversou e trouxe o prontuário médico, e a coisa estava complicada mesmo. E ajudou muito com as informações e assim por diante. E quando eu fui para o quarto, ela falou: pai, essa minha amiga aí, ela passou um processo aí de separação, ela fazia comum numa igreja lá e parou. Faz uns 15, 20 anos que ela não congrega mais. Mas ela soube que Deus te devolveu a vida, ela está pedindo uma oração, pai. Só que eu não trouxe o véu, eu estou assim porque eu vim do trabalho com esses vestes, com essas roupas. Mas ela está pedindo uma oração. O senhor faz para ela, da cama mesmo? Eu falei: faço, filha, eu faço. Aí elas veio assim, irmão, colocaram ali um pano branco, ela estava sem véu ali na hora. E ali as duas ali, e nós abriu a oração, fazendo a oração, e daqui a pouco eu vi a minha filha manifestando a promessa. Terminou a oração, falei: filha, abraça a tua amiga. Quando abraçou, Deus batizou a outra com a promessa. Aí entrou uma enfermeira assim, irmão, como é gostoso a revelação do céu. Vocês estão contentes com essas obras aqui? O dom da revelação vai cair nessa igreja, irmão. Deus marcou um encontro com a nossa alma aqui. É um encontro diferente, uma obra de dentro para fora. Então, aí entrou uma enfermeira, eu olhei para ela assim, o Senhor falou: fala para ela uma parte. Falei: mas Senhor, é pesado o que eu estou vendo, ela vai assustar. O Senhor: fala,
Fala que eu amo a alma dela, fala que ela tem 2 filhos, e que quando essas crianças iam nascer, as crianças nasceu, correu perigo de morte, e eu ouvi a oração da mãe dela, e ela orou e pediu também que eu desse a vida para as crianças, e eu ouvi a oração do pai e da mãe, e dei as crianças vivas na mão dela, os 2 filhos. E eu fui falando, o Senhor foi falando, eu sou só o instrumento. Aqui toda honra e toda glória a Deus pertence, irmão. Porque custa caro, tem noite que nós passamos em claro, mas vale a pena, porque nós vê obra, vê milagre, vê maravilha, irmão. E eu dou graças a Deus que o Senhor falou, fala para ela, que agora, como ela não fez um concerto, ela falou, se tu libertar meus filhos, eu vou ser crente. Mas ela não fez um concerto, e fala para ela que se ela não se humilhar e não fizer um concerto, eu vou levar os 2 filhos dela esse ano ainda. Quando eu falei, ela deu um grito que veio 3 médicos lá querer saber o que estava acontecendo. Mas era um grito com a presença de Deus, irmão. Tem hora que o coração ferve assim. Eu estou sentindo meu coração ferver, irmão. Você vai levar esse fervor dentro do teu coração. É porque Deus te ama e o teu nome está escrito no céu com letra de ouro. Glória a Deus nas alturas. Dou graças a Deus, irmão. Quando ela gritava, não, Senhor, meus filhos não, eu te obedeço, Senhor. O Senhor falou assim, mas só que tem uma coisa, chega lá, fala pro teu esposo, porque o Senhor, Deus conhece tudo, né, irmão? Falou assim, chega lá, faz as malas do teu esposo e manda ele sumir da tua vida. Mas que coisa errada é essa? Não, já que ele não quer casar com você para você batizar, ele pode ir embora, que você não vai querer perder os teus filhos, não. Glória ao nome do Senhor. Irmão, essa mulher pediu licença e saiu fugida do hospital. Ela sumiu, desapareceu. No dia da minha alta, ela que filmou. Antes dela filmar a saída, ela falou, irmão, deixa eu contar a obra. Que obra? Eu cheguei em casa, arrumei as malas, falei pro meu esposo, pega tudo e vai embora, some da minha vida, não quero mais saber de você. Mas por quê? Você está me mandando? É lógico, eu falo para nós casar, para mim obedecer e servir a Deus. Você não quer casar? Então o Senhor Jesus está me chamando, eu vou fazer um concerto com Ele nas águas do batismo, e você, já que você não quer casar comigo, pode ir para o mundo, vai fazer o que você tem que fazer. Ele falou, para o mundo não, eu quero ir para o céu, vamos casar. Glória. Vocês creem que Deus vai fazer uma obra aqui nesta noite? O coração duro Deus vai amolecer. Glória. Meu irmão, já está marcada a data do casamento. Outro dia eu estava atendendo o culto no Eliane e chega lá, todo mundo, os pombinhos, os menininhos, tudo bonitinho. O nome de Deus está sendo glorificado aqui nesta noite. Muitas obras Deus fez. Até hoje eu faço tratamento porque eu tive uma trombose na perna direita e está amortecida. Mas eu dou graças a Deus, irmão. Se falar assim, você passaria tudo de novo. Ah, irmão. Só de ouvir a voz dele a gente chora de alegria. Aleluia. Quando ele falou assim, pelo que você fez, do dia que você entendeu o meu querer e a minha vontade, eu te abreviaria os seus dias, você ficaria aqui junto com o teu pai, mas eu não te entregaria na mão do adversário por nada. Aleluia. Se a caneta do inferno, virou para mim e falou assim, Marco, se a caneta do inferno não funcionar na tua vida, aleluia, eu vou te buscar e vou salvar você e toda a tua família. Glória a Deus. Deus manda dizer e pregar e profetizar aqui, ó. Se a caneta do inferno não funcionar na tua vida, e só a do céu, no amor, na caridade, sofrendo, gemendo, chorando, mas sem negar o Senhor, Deus vai salvar você e toda a tua família também. E olha, mais um recadinho, hein? Quem errava não vai errar mais. Quem estava torto, Deus vai endireitar. E o coração duro pode dar glória a Deus, que Deus vai amolecer também. Dou graças a Deus por tudo. É o que o Senhor nos pede, irmão. Foi 5 para 6 dias. Muita coisa, não dá para contar. Mas se nós for firme e for fiel, nós vamos estar lá no céu. E esses, irmão, eu queria aprender a música. É verdade. O que eu vi lá, irmão Orlando, nós vamos parar de pregar, mas vocês vão tocar. Glória a Deus. Por isso que o Senhor falou assim, fala para a igreja também, quando chama 2, 3 hinos que não canta na igreja, aí fica, mas o meu hino não cantou, não é assim? Fala, o meu hino não cantou. Não, no céu eles tocam e cantam os hinos que a irmã tem desejo no coração.
falou assim: quando ela está lavando a louça, cantando, o meu anjo está tocando e cantando. Quando está indo no carro cantando, quando está no avião cantando, na comunhão, os anjos estão cantando junto e tocando. E aquela orquestra maravilhosa. Ah, irmão, não dá vontade de voltar, mas vamos ser firme e fiel, porque nós vamos morar lá no céu. Deus que abençoe essa irmandade, os servos de Deus que orou por nós, continua orando por nós, para Deus ter misericórdia da nossa alma, para nós ser firme e fiel até o fim. Aonde eu fui, eu trago e levo a saudação de todos vós com a santa paz de Deus. Oferece sobre a mãe de seu filho, firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus, irmão, somos da cidade do Rio de Janeiro, da comunidade ali na Tijuca, chamada Morro da Formiga, irmão, nascido e criado ali, né, irmão? Hoje estou com 41 anos de idade. Em setembro, se Deus permitir, vou fazer 42 anos, irmão. Agradeço a Deus, irmão, que naquela comunidade ali, irmão, o Senhor tirou da minha mão o fuzil, a pistola, colocou na minha mão a Bíblia e o inário para me dizer que Deus é bom, irmão. Eu estou vendo que essa igreja tem fé, crê em milagre, irmão. Tem nada impossível para Deus fazer, irmão. Não existe essa palavra no céu. Você tem um glória à verdade, dá glória. Agradeço a Deus, irmão, que na idade de 20 anos se envolvi no crime, irmão. Ali, saí da minha casa, uma voz falou comigo assim, irmão. A voz que não é de Deus, se envolve nessa vida. Saí de casa, deixei minha mãe, meus irmãos. Fui pro morro em frente, irmão, morro do Borel, também muito perigoso. Cheguei lá, o homem já jogou uma arma na minha mão, jogou um saco de droga, comecei a vender, fiquei um mês só, graças a Deus. Tem uns que ficam 30, 40, mas eu fiquei só um mês. Mais um mês, irmão, que eu vi que não serve nem para um cachorro. Bendito, não dorme direito, não come direito, um pânico terrível, a morte toda hora rodando, irmão. Mas eu agradeço a Deus que nós tínhamos que invadir o Morro da Formiga, irmão, para expulsar a quadrilha rival. E quando o chefe falou, vamos entrar hoje na Formiga, irmão, nós tudo novo, naquela empolgação, naquela adrenalina, subimos o morro, irmão. Quando entramos dentro da Formiga, que era para ter um tiroteio, Deus guarda o que é Deus para a guerra. Naquela noite não teve um tiro, você acredita nisso? Quando amanheceu o dia, eu falei, vou ver minha mãe que estou com saudade. Entrei na porta da varanda, minha mãe saiu de dentro chorando, falou, filho, não te aceito mais na minha casa, tu virou marginal. As lágrimas da minha mãe entrou no meu coração. Eu falei com a minha mãe, mãe, eu vou falar com o chefe, que não quero mais participar dessa vida. Aleluia, desci o morro, irmão, saí da casa da minha mãe, fui descendo nas vielas. Quando cheguei diante daquele homem bravo, irmão, nervoso, bendito Deus, quando eu ia abrir a minha boca, ele falou assim, quem pedir para sair, eu mato. Fiquei com a minha boca fechada, subi para lá, irmão, bendito o Senhor. E quando eu cheguei na laje, olhei para o céu, falei com Deus, Deus, a minha mãe está chorando, me tira dessa vida, bendito o Senhor. Agradeço a Deus, irmandade, que naquela mesma noite subiu a polícia e tivemos que correr para o final do morro, a parte alta do morro, eu com um saco de munição, com a mochila de munição nas costas, com um fuzil na mão. Quando chegou lá em cima, bendito Deus, olhei para o meu companheiro, falei, segura aqui esse fuzil, segura aqui essa mochila, esse saco de munição. Aí não falei nada para ele, irmão, peguei o caminho da descida do morro, fui embora, saí daquela vida fugida, irmão, nós éramos 20 meninos, tudo bem armado, mas agradeço a Deus que quando eu saí, por permissão de Deus, irmão, aquela quadrilha aumentou, fui para sem mentira, irmão, ainda porque aqui não é lugar de falar mentira, bendito Deus, foi para 150 homens, tudo bem armado, irmão, os homens tinham lança-míssil, tinha bazuca, bendito Deus, irmão, aí o Senhor falou, fez isso, aí meu fez esquecer de você, bendito Senhor, irmão, mas eu não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, naquela vida do vício, né, irmão, passou um tempo, tive que voltar para o morro de novo, e fiquei ali com meus amigos, irmão, indo para o baile, indo para a praia, usando droga, mais uma aflição no meu coração. No dia 2 dos mortos, se juntamos, nós tínhamos ali um grupo ali que nós colocou o nome Tá Tranquilo, e nós se juntamos ali, mais de 30 meninos, irmão, e se juntamos, fizemos uma festa, um churrasco, e naquele churrasco eu escutava funk, usava droga, bendito o Senhor, mas irmão, naquele dia o funk não impediu de Deus falar comigo, nem a maconha impediu de eu escutar a voz de Deus, porque quando Deus quer falar, nada impede dele falar, você acredita nisso? Aleluia, ali naquela festa uma voz falou assim para mim, quando acabar essa festa você vai para a igreja, bendito o Senhor. Virei com meu irmão, falei, você está falando comigo? Ele falou, você é louco, não falei nada contigo. E a voz veio de novo e falou, quando acabar essa festa,
você vai para a igreja. Bendito Deus, irmão. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, olha, eu escutei uma voz ali e falou que é para mim ir para a igreja. Eu fui para a igreja, irmão. Cheguei na igreja lá, não era a congregação, porque isso aqui é um tesouro escondido, irmão. Não é para quem quer, nem para quem corre atrás. Se você está aqui, dá uma glória para Deus. E eu fui numa igreja, irmão, cheguei lá, o pastor falou assim para mim, você quer servir a Deus? Eu falei, quero. Vou dar uma aflição aqui muito grande, não quero mais estar no bando do vício. Como é que eu faço? Ele falou assim, você tem que fazer um voto. Eu não sabia o que era voto, irmão. O que é isso? Ele falou, dá aqui um envelope, me deu um envelope. Ele falou, você tem que botar 50 reais nesse envelope para você fazer um voto com Deus. Depois que tu conseguir 50 reais, você vem aqui para fazer uma aliança com Deus. Irmão, trabalhei a noite toda, botei 50 reais, fui lá, o pastor falou, agora o voto está feito. Hoje eu entendo, naquela época eu não entendia que aqui não se paga nada. Bendito Deus, tudo já foi pago no duro e madeiro da cruz, irmão. Agradeço a Deus, irmão, que eu comecei a servir a Deus, buscar o Senhor. Meus amigos da bebida, da maconha, da cocaína, da prostituição, fugiu tudo, irmão. Não ia um na minha casa mais, mas o meu amigo está comigo até hoje. Bendito é o nome do Senhor, irmão. E ali eu comecei, irmão, de repente um amigo bateu na minha porta, irmão Zé Mário, falou assim, Alex, está tendo uma oração ali da Maria Alice, da minha vizinha, irmão, da congregação, não sabia. Quando eu entrei lá, meu irmão, Deus já estava me esperando. A igreja acredita nisso, irmão. Quando eu botei o pé na sala da irmã, o Senhor tomou o profeta de Deus e falou, moço, eu nunca te vi, mas Deus manda pregar. A igreja acredita nisso? E o Senhor falou assim, moço, Deus falou para mim que te guardou dentro do ventre da tua mãe, te guardou no meio dos fuzil, te guardou da bala perdida, porque deu uma obra contigo na terra. Você crê? Eu falei, nasci para crer. A igreja acredita, irmão? Aleluia. Eu vi essas irmãs de fé lá dentro, vi os irmãos de terno. Eu falei, Senhor, que igreja é essa? Perguntei a ele, de onde vocês são? Ele falou assim, nós somos da Congregação Cristã do Brasil. Eu falei, poxa, eu nunca ouvi falar dessa igreja. Ele falou, é porque não tem programa em rádio, tem programa em televisão, nós não prega na praça pública, nós só vai aonde Deus manda. Glória ao Senhor. Eu falei para ele assim, irmão, eu quero conhecer essa igreja. Aonde ela fica? Ele falou assim, fica aqui, ó, em frente, Morro da Casa Branca. Eu falei assim para ele, irmão, eu não posso ir nesse morro conhecer essa igreja, porque lá é meus inimigos. Eles davam tiro para cá e nós davam tiro para lá. Eles me conhecem e eu conheço eles. Como é que eu vou conhecer essa igreja? E ele falou assim para mim, irmão Alex, você vai fazer o seguinte, você vai orar a Deus e vai buscar a palavra. Eu sabia o que era orar a Deus, mas não sabia o que era buscar a palavra. Eu subi para a minha laje, dobrei o meu joelho e comecei a falar com Deus, quero conhecer essa igreja, mas para mim lá é impossível. E a minha mente de repente vacilou. Eu pensei na bazuca, no míssil, no fuzil dos traficantes e pensei assim, a quadrilha de onde eu era envolvido vai entrar na Casa Branca, vai tomar um morro e eu vou conhecer essa igreja. Estava com esse pensamento. E a irmã me chamou e falou, Alex, tem um culto ali numa salinha como essa, mas uma comunhão diferente. Glória em nome do Senhor. E quando entrei na salinha com esse pensamento, Deus tomou o homem de Deus e falou assim, meu servo, você veio aqui buscar a palavra para ir num lugar, mas te diz Deus assim, se você subir lá pela casa, você vai sair de lá todo picado, mas eu, que sou guarda fiel do meu povo, eu guardo a sua entrada, também guardo a sua saída, pode ir lá que eu estou contigo. Agradeço a Deus, irmão, que vi a primeira vez Deus falar com a minha alma, e falei, Deus está mandando eu ir lá, glória o nome do Senhor. Irmão, eu conheci o morro, porque antes de ser a guerra, nós era tudo amigo. Eu ia no baile funk lá, eles iam no baile funk aqui na Fubira, então eu conheci o outro. Eu perguntei à irmã, onde é esse culto? Ela falou, fica aqui na escadaria, né? Que estava no final a casa da irmã. Eu falei, dá para ir, porque não passa na boca de fumo. Eu vou lá, subi, irmão, lento, tremendo, mas subi. Deus me levou. Cheguei na casa da irmã, irmão, sentei no banquinho humilde, toda hora eu olhava para a porta, vou entrar aqui, mas não entraram. A igreja acredita nisso, porque quando Deus fala, filho, Deus protege. Glória ao nome do Senhor. Quando acabou a reunião, desci, depressa, na sexta, no sábado era o culto na igreja. A irmã me chamou de novo, vamos no culto. Eu falei, onde fica a igreja? Ela falou, fica perto do campo. Eu falei, lá eu não posso, porque lá fica a boca de fumo, eles vão me ver, a igreja acredita nisso. Eu falei, irmã, vamos só na salinha, tá bom?
Deus está falando. Cheguei na salinha de novo. Quando eu entrei lá, Deus mandou a palavra. Esse Deus é maravilhoso. Ele falou assim: meu servo, hoje Deus está falando contigo também aqui. Porque muitas das vezes nós olhamos para o gigante e fica com medo dele. Mas o Senhor falou assim para mim: meu servo, não olha para o gigante, olha para mim que sou maior do que o gigante. Meu servo, você está olhando para a montanha, olha para mim que sou maior do que a montanha. Se for preciso, eu abro tudo na terra e você pode sair do outro lado. Pode ir lá que eu sou contigo, a igreja. Vem, igreja. Crendo no nome do Senhor Jesus. Subi aquele lugar, irmão. Deus é bom, Deus testa nós. Quando eu estava chegando na igreja, o chefe daquele morro sentado olhou para mim, olhei para ele e falei: Senhor, não tem como correr. O Senhor falou assim para mim, olhou para mim e falou: Alex, boa noite. Eu: boa noite. Está indo aonde? Eu falei: estou indo na igreja. Vai com Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele já está debaixo da terra. Eu estou aqui nesse lugar dizendo que Deus é bom. Você acredita nisso? Fui assistir o batismo. Quando cheguei lá para assistir o batismo, não esperei nem o Senhor me chamar. Fui lá e se batizei, já estou aqui 21 anos dizendo que Deus é bom. Tem gente que pede tanto sinal para coisa boa não se pede sinal. Você não é verdade, irmão? Fui lá e se batizei, estou aqui glorificando o nome de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não é verdade? Agradeço a Deus, irmão, que quando o Senhor me chamou, irmão, a minha mãe não era crente, ninguém da minha família servia a Deus. E nem ninguém da minha família orava a Deus. A gente aprendeu com a minha mãe a acender vela, a correr atrás de tudo, de socorro de caminhão, a cantar rap, pagode, a fazer carreto na feira, na porta de mercado. A nossa vida era essa. Minha mãe viciada em cerveja, em cachaça, meu pai também viciado em cachaça, uma maldição dentro da minha casa. Mas dentro da minha casa acendeu uma luz, você acredita nisso? E essa luz que se acendeu foi acendendo todos os cômodos. Bendito é o nome do Senhor. Agradeço a Deus que eu falei com o Senhor, tem que pregar para minha mãe, falar com ela. O que eu vou falar para minha mãe, Senhor? O Senhor falou: você não vai falar nada, porque quem fala sou eu. Bendito o Senhor. Subi, irmão, cheguei na casa da minha mãe numa prova terrível, meus outros irmãos tudo partindo para o crime também. Senhor, quando cheguei lá, eu falei: Senhor, qual o caminho? O Senhor falou assim no meu coração: pergunta a tua mãe qual o nome desse santo. Eu perguntei: um santo pendurado na parede, uma imagem de um santo. Eu falei: mãe, qual o nome desse santo? Minha mãe falou assim: Menino Jesus de Praga. Eu falei: mãe, é verdade, porque aonde a senhora anda, a praga te acompanha. Glória ao Senhor. Ô mãe, com permissão da senhora, eu posso pegar essas imagens e jogar no Rio Maracanã? Minha mãe falou assim: meu filho, faz a vontade de Deus. Glória ao Senhor. Peguei todas as imagens que estavam na casa da minha mãe, irmandade, joguei no Rio Maracanã. Passou uma semana, Deus chamou a minha mãe na água do santo batismo. A gente não sabia, minha mãe gostava de Roberto Carlos, de cantar Roberto Carlos, forró. Aí o irmão, tem que ter amor, irmão. Para evangelizar tem que ter amor. Se não tiver amor, nem evangeliza. Glória ao nome do Senhor. Não é verdade? O irmão ensinando a minha mãe a cantar hino, Deus veio e batizou minha mãe com a promessa. O ministério pegou o nome da minha mãe, colocou na obra da piedade. Glória ao nome do Senhor. Minha mãe tinha um barraquinho que quando a chuva caía forte, inundava a nossa casa, quase levava o nosso colchão. E Deus começou a fazer obra, começou a subir anjo no morro, tanto homem de Deus, que a minha mãe ficou com vergonha da casa dela, orou o Senhor mandou a palavra para minha mãe e falou: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Você está com vergonha da tua casa, eu vou te dar uma casa grande. Glória a Jesus. Aleluia. Deus entrou na prefeitura, deu um cheque para minha mãe de 12 mil reais. Minha mãe comprou a casa grande, está lá no meio da formiga, o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras Deus tem feito ali, irmão. O Senhor chamou minha mãe, chamou meu irmão, chamou minha irmã, chamou minha outra irmã. O Senhor chamou meus primos, meus sobrinhos. Glória ao Senhor. Colocou minha tia também para piedade. O diabo caiu, aquela miséria foi embora. E hoje também o Senhor vai entrar aqui e vai fazer muita obra. O nome de Deus vai ser glorificado. Aí a irmã testemunhando do filho dela. A irmã, uma semana Deus tirou o espírito do craque do menino. E o menino está aqui dentro dizendo que Deus é bom. Você crê? Dá glória para Deus. Não tem espírito nenhum que para na frente do Senhor, irmão. Agradeço a Deus, irmão. O Senhor fez uma obra ali, irmão, na vida do meu irmão também. Meu irmão, quando eu saí do tráfico, meu irmão entrou e a favela entrou em guerra de novo. E meu irmão tinha que sair fora, porque senão ele ia morrer. Mas dentro da casa da minha mãe, meu irmão, os
o irmãos sentiu, montou uma salinha como essa. Colocou um nome igual esse lá também. Santo é o Senhor. Mas o nome do meu irmão estava na lista para morrer. Os traficantes, 3 horas da manhã, cercou a casa da minha mãe para matar meu irmão. E tentou passar pela porta da frente, não conseguiu. Entrou por trás, caiu dentro da sala de oração. O homem com um fuzil na mão, ele viu que a igreja já começou a pisar devagar. Glória ao Senhor. Desceu, irmão, quando desceu, minha mãe estava na sala, de véu na cabeça, na comunhão. Ele virou para minha mãe e falou assim: cadê o Marcelo? Eu vim matar o Marcelo. Minha mãe falou: meu filho está aqui, só um minuto que eu vou chamar ele. Glória ao Senhor. Tem que ter fé, irmão. Minha mãe correu no quarto. Quando minha mãe chegou no quarto, meu irmão já estava com o pé na janela para pular. Minha mãe falou: meu filho, se você pular, você morre. Vem cá, mãe, bendito o Senhor. Pegou meu irmão chorando, desesperado, gritando: mãe, eu vou morrer. Minha mãe falou: você não vai morrer não, vem comigo. Bendito o nome do Senhor. Botou na frente do traficante com fuzil na mão, olhou para o meu irmão, olhou para minha mãe e falou assim: Marcelo, os seus próprios amigos te entregaram e falou que você estava envolvido e tu está na lista para morrer, mas só tem um problema. Quando eu entrei dentro dessa casa, eu vi que aqui é a igreja e estou dizendo que a tua mãe é crente. A igreja acredita nisso? O homem que foi matar o meu irmão, ele pegou para o meu irmão, bendito o nome do Senhor, olhou para o meu irmão e falou assim: Marcelo, olha aqui esse cordão de ouro no meu pescoço, isso aqui é vaidade. Meteu a mão no bolso, mostrou para ele um papo de dinheiro e falou: Marcelo, também isso aqui é vaidade. Falou para ele: a casa estava cercada, não tinha saída, mas a tua mãe é crente, aqui é a igreja, tu não vai morrer. Abriu a porta para ele e falou: tá vendo esses homens? Ali na casa um deles ia te dar um tiro. Ali onde tu passar, você glorifica esse teu Deus. Porque esse teu Deus salvou a tua alma, salvou a tua vida. A igreja acredita nisso aí, irmão. O Deus vai salvar alguém aqui hoje. Eu senti, Deus falou comigo: te enviou hoje aqui nessa igreja. Começar a fé de algum irmão que está aqui. De algum pai que está aqui. Eu vou encontro deles, não é Deus que eu vou fazer. Graças a Deus, eles podiam escolher tantos meninos, os meninos novos, bonitos, os meninos tudo trabalhador, se envolveram na mesma onda que eu se envolvi, estão tudo morto. Eu já estou com 41 anos, um casal de filho, um neto maravilhoso chamado Júnior. Estou aqui em São Paulo dizendo que Deus é bom, não, igreja. Então o Senhor manda te dizer antes da palavra: não tema, eu sou teu Deus, vou te ajudar. Deus fez essa obra, Senhor. Eu não posso contar, irmão, obra de fazenda, certo? Eu não nasci na fazenda, nasci no morro. Estou morando no morro até hoje. Subi na mesma viela, mas dando glória a Deus. Um dia, irmão, subi no morro. O Rio de Janeiro é quente, 40 graus, é quente demais. E lá, irmão, para chegar na casa da minha mãe, eu subi da alta. Eu subi a escadaria em pé assim, até chegar na casa da minha mãe, porque era tarde, sábado à tarde, calorzão. Cheguei na casa da minha mãe, tudo molhado, suando igual cuscuz. Cheguei lá, fiquei na varanda para pegar um azinho antes do culto. Daqui a pouco passou um menino, o nome dele Dentinho. Menino bonito, olho azul, novo menino. A gente tinha uns 14, 15 anos, com a moto ninja, aquela moto potente. Quem saía embaixo roubava a moto e subia pro morro. Ele dava um rolê no morro. Aí ele passou com essa moto ninja, com a loura também, uma mulher muito bonita na garupa, e com a pistolona na cintura. Eu olhei para ele, o diabo falou assim no meu ouvido: tá vendo? Você subiu um morro a pé, suando igual cuscuz. Aí sofrendo, olha só. Ele está tirando uma onda, de pistola na cintura, de moto ninja, ainda com uma loura na garupa. Que Deus é esse que tu serve? Na mesma hora o Senhor falou no meu ouvido: meu servo, preste atenção, ele só pode andar aqui no morro, subir e descer. O diabo está enganando ele, mas você, aonde eu te mandar, você vai. Vai lá agora e pergunta para ele. Ele pode levar essa loura aí na pizzaria lá embaixo para comer uma pizza. Se ele pode ir lá na praia de Copacabana, ele não pode, porque o diabo prendeu ele e está enganando ele. Mas você, aonde eu te mandar, você vai. Na hora de mandar aquele espírito fugiu. Passou um tempo, uns 8 meses, a morte chegou até aquele menino, morreu. O Senhor me perguntou novamente: cadê o Dentinho? Eu falei: Senhor, não sei. Cadê
gostoso estar aqui dentro. Não é verdade, irmão? Agradeço a Deus, irmão, Deus me chamou. Vai ser lá, irmão. Depois o Senhor vai trazer nós aqui de novo. A gente estava numa oração, fazendo uma visita para uma irmã provada, e ela morava no segundo andar, embaixo morava uma criatura. E nós não sabíamos, irmão, mas o rapaz que morava embaixo era traficante. Era segurança do dono do morro. E Deus tomou nós, começamos a pular, a sapatear aquela virtude gostosa, que só quem ora que sabe, né, irmão? O céu tomou nós ali. E de repente, o rapaz subiu, ele estava em casa. Ele subiu, bateu na porta. O irmão abriu, ele estava com a touca ninja, com a pistola na cintura. Ele falou assim: vocês estão fazendo muito barulho aí. Meu filho nasceu aí tem uma semana, que minha esposa teve filho, vocês fazendo uma barulhada danada, não dá pra gente dormir. Ele falou assim: que igreja vocês são? Perguntou para o irmão: nós somos da Congregação Cristã do Brasil. O quê? Congregação de quê? Congregação Cristã do Brasil. E o irmão perguntou: por que você está perguntando? Ele falou: não, porque o meu avô, ele é cooperador dessa igreja. Glória ao Senhor. É mesmo? E eu visitava quando era criança nessa igreja. O irmão catou ele, botou para dentro da oração. Se a oração estava pegando fogo, o fogo aumentou. A igreja acredita nisso? Ele foi acabar com a oração e saiu de lá crente. Glória ao nome do Senhor. Saiu de lá sem um vício do crack, entregou a pistola para o dono do mundo. Deus chamou ele nessa graça, colocou ele, deu na mão, trocou a pistola pelo trompete. Glória ao nome do Senhor. Preparou o casamento dele, chamou nessa graça, chamou a esposa, chamou a sogra, e o nome de Deus está sendo glorificado. São muitas obras Deus tem feito, irmão. Em outra oportunidade, o Senhor dará graça de contar com a Irmandade. Está bem encerrado, porque a Irmandade está na comunhão. A gente não sabe quando vai voltar aqui, né, irmão? O Senhor me chamou e o Senhor falou assim para mim: José, você te honrar. Eu tinha o desejo de ser rico, né, irmão? Aí eu falei que vai me honrar, vou ter carro bom. Eu falei: agora já era. Tô milionário. Deve ser assim, né? Tô aguardando eu chegar com a minha honra, né? Aí ele estava em casa, o irmão me chamou, irmão Ezequiel. Moleque, cadê? Mandei. Mas, irmão, tem uma viagem para mim? Mas não vai dar para mim, não. Eu para onde eu viagem? Para Goiânia. Falei: Goiânia? Nunca tinha saído do morro, né? Falei: santo Deus. Mas, irmão, só estou com 30 centavos no bolso. Como é que eu vou nessa viagem? Ele falou: não, Deus já preparou. Glória ao Senhor. Palavra maravilhosa quando a gente escuta essa, né? Deus preparou, irmão. Glória ao Senhor. Fui para Goiânia, João. Cheguei em Goiânia, terra de Padre Zé. Não tem morro, não. Era retinho. Falei: caramba, era faltava uns 15 dias lá para romper o ano. O irmão me levou para dentro da fazenda. Cheguei dentro da fazenda, comecei a congregar com os irmãos. Fiquei lá um mês congregando lá dentro da fazenda com os irmãos. Alegria danada, cidade contente, como essa igreja aqui está contente. Os irmãos pegou a mão em mim, eu peguei a mão dos irmãos. Aí no ano novo eu perguntei ao irmão, falei: irmão, aqui não tem ano novo não? Aí o irmão falou assim: ô moleque, se já é meia-noite e meia, já rompeu o ano, já passou. Eu falei: mas que é isso? Não escutei fogos, não escutei nada. Que ano novo é esse? Aqui é o barulho só das vacas lá, irmão, que não tem negócio de fogo. O ano novo mais feliz da minha vida, a igreja acredita nisso. Aí o dia amanheceu, a irmã chamou nós, né, para tomar café. Aí o irmão: você gosta de café? Eu falei: gosto. Você gosta de café com o quê? Eu falei: café com leite. Aí peguei o café, até o café lá na mesa, peguei o café, aí procurei e falei: irmão, cadê o leite? Aí o leite está lá fora. Fui lá fora, irmão. Aonde? Lá na vaca, vai lá tirar. Deixa acreditar nisso, irmão. Não me ensinou a tirar o leite fresquinho, irmão. Tirei o leite, tomei café com leite, o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus que o irmão pegou tanto amor, irmão. Aí ele falou assim: Monex, o irmão aí, outro irmão fazendeiro, te convidou para você ir lá no jantar. Falei: tá bom, vamos lá. Cheguei lá, irmão. Quando sentei na mesa bonita, gente rica, tudo de primeira, olhei para a mesa, uma mesa muito linda, cheia de irmãos sentados, um conversando, contando a obra. Fala aí, moleque, eu falando, contando a obra. E o Senhor veio e me visitou, falou assim: meu servo, hoje eu estou te honrando. Eu falei: Senhor, estou aguardando, até agora a tortura que engomou, cadê a minha honra? Aí, irmão, o Senhor falou assim: não, meu servo, a honra não é dinheiro não, é casa pública não. A honra é essa aí que eu estou te dando aos irmãos. Tudo que vai escutar a obra que eu fiz na tua vida, você quer honra, melhor do que essa? Olha para esses homens, tudo homem de Deus, tudo santo meu. Lembra agora, Deus me levou, irmão. Lembra agora. Quando você estava na mesa de traficantes, e pegaram aqueles papelzinhos da lava, vai destruir muita vida. E hoje tu está sentado na mesa de honra de Deus. Ali não, você quer honra melhor do que essa? Eu descobri que a honra não é dinheiro, não é carro bom, não é casa boa. A honra é você sentir o que você está
chegava em casa, eu dormia até 1h, 2h da tarde. Aí quando amanhecia o dia, irmão, eu levantava da cama, chegava na cozinha, a pia cheia de louça, a casa mó bagunça. E eu virei para minha esposa e falei, você está cheio de espírito. Comecei a judiar ela, porque ela não era crente, eu achava que eu era santo, que eu orava, que eu ia para a visita. Ser santo é uma coisa, humilhar os outros é outra, irmão. Quando você faz alguma coisa e humilha os outros, você não tem Deus. Glória ao nome do Senhor. Não é, irmão? Eu ali, irmão, achando que estava por cima da carne seca. Aí o Senhor veio e puxou minha orelha. Falou, você está falando que a tua esposa, porque ela não é crente, que você é mais crente do que ela, que ela está com espírito. Quem está com espírito é você. Porque você não trabalha, ela trabalha, quando chega do trabalho tem que lavar a louça, arrumar a casa e você fica dormindo. Só porque tu ora, hoje eu arranco esse espírito de preguiça de você. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, o que você tem que fazer? A partir de hoje, tu vai lavar a louça. Você vai arrumar a casa. Quando ela chegar, a casa tem que estar arrumada. Eu já acredita nisso. Comecei a fazer as coisas dentro de casa, irmão. Passou um mês e um pouquinho. E eu chamo a minha esposa na água do Santo Batismo. E é a melhor companheira que eu tenho. Você acredita nisso? Porque quando eu erro, ela pega a vassoura e vem para o meu canto. Você tem glória para dar? Não, glória. Visitei um irmão tinha um dom bonito. Tem que ter. Mas ele não tinha, esse que eu não tinha também, a humildade. Não. E ele judiava da esposa dele. Na rua ele era uma maravilha, pegava identidade, CPF, era aquele sucesso. Mas dentro de casa ele judiava a esposa dele, humilhava ela. Aí eu contei a obra que é da esposa um dia antes de ser crente, queria me bater, eu entrei debaixo da cama. E contei na igreja, né, irmão? Meu companheiro também aproveitou na virtude e falou, quanto tempo que tu não leva a tua esposa para comer uma simples pizza, sentar junto com ela? Quanto tempo que tu não dá para ela um buquê de rosa? Ele chorava na igreja, irmão. E ele chegou em casa e, por sorte, a gente não sabia de nada, nós estávamos na casa dele, por sorte, nós estávamos lá. E ele chegou em casa chorando, chamou a esposa dele e falou, vem cá, amor, quero falar contigo. Quem que foi? Ela brava, já estava nervosa com ele. Imagina uma mulher brava, irmão, só Deus. Aquele dia ele estava humilde. Aí ele falou assim, amor, hoje eu ouvi uma obra lá, uma mulher que se cortou lá, e eu comoveu meu coração. Eu vim aqui te pedir perdão por tudo que te fiz, irmão. Você me perdoa? Ela falou, te perdoo, porque hoje seria o último dia que nós íamos viver junto. Abriu a porta e mostrou a mala, eu já estava indo embora. Mostrou a carta que ela escreveu, mas como você desceu na humildade, aleluia, eu tenho uma notícia para te dar. Então fala, eu estou grávida, bendito o nome do Senhor. A igreja acredita nisso. Hoje Deus está derramando então aqui da humildade na igreja, e o nome de Deus vai ser glorificado. Passou um tempo, irmão, 7 anos. Estou lá em São Cristóvão, vi ele. Mas Deus, moleque, falei, amém, irmão, como é que tá? Ele, tudo bem, irmão, graças a Deus. E a tua esposa? Tá aqui, irmão. Deus fez uma obra, vem ver meu filho. E o filho dele, a criança linda, irmão. Estavam os dois lá em São Cristóvão, e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus, irmão. Desejo levar os irmãos, vai lá nos visitar comigo. Precisa ter medo dos fuzil, nem das pistolas, de nada não. Chegou lá, falou que é crente, desarreu o fuzil, pede oração. Você acredita nisso? O Senhor mandou uma palavra e falou assim, vou fechar todos os centros de macumba. Fechou. Lá no morro não bate trator. Você acredita? Ele foi tomado de Deus lá o traficante, né, irmão? Deus toma os traficantes, tomou ele lá por uns minutos e deu uma ordem para fechar todos os centros de espírita no morro. Os macumbeiros ficou bravos, mas nós estamos lá dizendo que Deus vai falar. Olha o poder do Deus que tu serve. Ele dá ordem no inferno para trabalhar o nome do favor. Agradeço a Deus, irmão. Desejo levar a associação da Irmandade para saudar todos ali com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. E o Senhor ainda deu um recado, falou assim, olha, tem crente querendo tirar sua própria vida, tem homens e mulher crente batizado querendo se matar e tirando a sua própria vida, aleluia, por causa da acusação. Mas fala para eles não tirar a sua própria vida não, fala para eles se humilhar, se eu perdoar eu salvo. Glória ao nome do Senhor. Falei, por que, Senhor? Porque o adversário fica falando no ouvido dele, dela, você pecou, você errou, no céu você não vai entrar, não adianta ir mais na igreja, se mata que é melhor.